O que a morte do Papa tem a ver com a profecia? Não existe uma profecia falando especificamente da morte do atual Papa e nem dos mais de 200 papas que vieram antes dele. Mas existe muita coisa falando da Babilônia, o grande sistema religioso corrupto que inclui toda a profissão cristã, católica e protestante. A queda dessa Babilônia é descrita no capítulo 19 do livro de Apocalipse, que começa dizendo: "E depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre." E vem vozes de louvor, e vem aleluias e tudo isso, porque Deus julgou a Babilônia. E é interessante pensar nisso, porque a Babilônia é a cristandade, né? Ela tem a sua... É toda a parte do joio que se prostituiu com a terra, mas é aquela que devia ser noiva de Cristo, e essa talvez seja a causa do espanto de João, que escreve Apocalipse. Ele fala: olhei e me espantei com grande espanto. Por quê? Porque ele viu uma mulher. E aí que ele viu a mulher? Mas é que essa mulher tinha que ser a noiva, e de repente ele viu a mulher como uma grande meretriz, uma grande prostituta. E ela tem os sentimentos já no tempo da cristandade. Ela expressa os seus sentimentos em Apocalipse 3, quando nós encontramos a voz da igreja de Laodiceia. Rica sou, estou abastada, não sou viúva. Ela está muito bem, ela está tranquila na terra. Porque ali, quando nós lemos as cartas às 7 igrejas, é importante entender que elas não tipificam o corpo de Cristo como o corpo de Cristo, que são só os salvos, só os santos, só aqueles que foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Não, ali ele tipifica tudo. Ele tipifica todos os que levam um testemunho cristão na terra. E isso é a grande meretriz, é a grande Babilônia, é a grande cristandade. No momento em que é tirada da terra, no arrebatamento, são tirados os cristãos verdadeiros, os salvos por Cristo, são levados embora, permanece a casca da cigarra. Quem já viu uma cigarra? Na casa do meu pai tinha muita cigarra. Você já viu a cigarra, né? A cigarra, ela se enterra no chão e ela fica, não sei se são meses ou anos, a larva dela enterrada no pé de uma árvore. Aí um belo dia ela sai debaixo da terra e sobe na árvore assim, para num lugar, e ali acontece a metamorfose, né? Ela abre aquela casca seca, parece crocante, dá até vontade de comer. Ela é uma casquinha assim, parece coisa de caramelo. Ela abre e sai de dentro a cigarra daí e começa a fazer aquele barulho para chamar as outras cigarras para acasalar. Então, essa casca vazia, eu lembro, eu era garoto, a gente catava essas cascas, ficava punha na roupa, fazendo broche, assim, aquela coisa, mas ela é vazia, ela não tem nada dentro, não tinha mais cigarra dentro. E a casca vazia da cristandade é a grande meretriz, não tem nela mais a consistência, o recheio. Porém, eu acredito, particularmente, que possam existir nela salvos, na grande meretriz. Mas que salvos são esses que não foram levados no arrebatamento? Pessoas que foram agregadas depois do arrebatamento, foram atraídas por ela depois do arrebatamento. Porque o próprio capítulo 18 de Apocalipse, no versículo 4, depois que o Senhor fala de como dos que beberam, as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, o rei da terra se prostituíram com ela, etc. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias, e ouvi outra voz do céu que dizia: saí dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Alguns irmãos acham que esse sair dela seria uma voz falando para os que hoje ainda permanecem dentro antes de sair. Isso, essa parte do sair dela, povo meu, alguns irmãos entendem que seria uma ordem dada para todas as épocas, inclusive agora,
quando ainda já existe essa grande cristandade, né? E muitos estão ligados a ela. Mas eu particularmente creio que serão mais para pessoas que serão agregadas a ela depois do arrebatamento. Porque depois do arrebatamento ela vai continuar aqui com sua abundância de riquezas, com suas drogas, né, também, porque nós encontramos ela como traficante aqui. Tem um versículo no capítulo, eu acho que é 17, será? Que fala das drogas. Fala das suas feitiçarias, mas na realidade a palavra feitiçaria aí seria outra coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui onde que está. Ou é no 19? Não, almas... tá certo, é no capítulo 18, onde que está o versículo que fala nas suas feitiçarias? 23, isso, obrigado. 18, 23. Você vai no 23 e quando a gente clica na feitiçaria, aparece o dicionário grego. Isso aí, a palavra grega é pharmakeia. Pharmakeia, que não é só usado para feitiçaria. Feitiçaria é a terceira opção aqui do dicionário grego. A primeira é uso ou administração de drogas. A segunda é envenenamento. A terceira, feitiçaria, artes mágicas, frequentemente encontrada em conexão com idolatria, estimulada por ela. Então eu creio também que essa grande meretriz, ela poderia estar envolvida também no maior mercado do mundo, né, num dos mais lucrativos mercados do mundo, que é o mercado de drogas. E não seria de espantar isso, porque nós sabemos que não é o carinha que puxa fumo na esquina ali que mantém esse mercado. Mas são realmente os grandes, né? Os ricaços que têm investimentos nessa área. Inclusive, basta ver a história recente aí dos anos 80, 90, dos movimentos para fazer financiamento de guerras usando dinheiro sujo de droga, para que os investimentos de compra de armas não aparecessem nas contas do país, né, dos países envolvidos em guerra. Então, não é de se espantar que também ela terá uma parte aí de envolvimento em comércio de drogas. Então, você imagina que tamanho é o problema dessa mulher, dessa grande prostituta, que seduziu as nações, e a falta que as pessoas farão dela, porque como ela estava totalmente voltada para a terra, e sendo da terra, com os interesses na terra, que falta as pessoas sentem dela? As pessoas que negociavam com ela, sentem falta de Cristo? Ela agora não vão mais ouvir falar de Cristo, não vão ouvir falar do Senhor, não vão ouvir falar do Evangelho. Não, sente falta do comércio, sente falta das transações que ela fazia. Então essa é a grande diferença entre os capítulos 17, 18 e o 19, quando dá um salto aqui para falar da alegria que agora acontece no céu com a queda dessa prostituta. Muitas vezes nós ficamos na dúvida se devemos nos alegrar ou não com os avanços da cristandade no mundo. Eu creio que nós devemos nos alegrar com os avanços do Evangelho, com pessoas sendo salvas, pessoas crendo em Jesus e tudo mais. Mas o crescimento, a pujança da cristandade, não. Não, porque não era isso que o Senhor queria para a igreja. Nós vemos lá em Mateus, quando fala do reino dos céus, e depois esse reino dos céus acabaria sobreposto, né, com o que é a cristandade, que é o testemunho cristão na terra, se sobrepondo, aquela teoria dos conjuntos, né? O conjunto reino dos céus acaba sendo coincidente com o conjunto cristandade na era atual. E nós vemos que era para ser coisa pequena. Nós vemos ali o semeador sai a semear, cai sementes na beira do caminho, vem as aves, que essas aves nada mais são do que agentes diabólicos, são agentes de Satanás, e arrebatam as sementes. O Senhor vai explicar numa outra parábola que a ave que arrebata a semente é o diabo, né, da beira do caminho. O que é a beira do caminho? É o lugar que as pessoas circulam, é o lugar onde a multidão está. Então as coisas de Deus nunca foram
nunca foram amigas do lugar que a multidão está. Pelo contrário, se está todo mundo ali, é melhor não estar lá, porque nunca foi assim. A verdade nunca foi popular. Em tempo nenhum, nem no Antigo Testamento, quando cerravam ao meio profetas, quando matavam profetas, todos os profetas foram mortos, né? Nem no Novo Testamento, nos Evangelhos, a verdade de Deus nunca foi popular. Então, quando os tapinhas vêm nas costas, pode desconfiar que tem alguma coisa errada, tem outros interesses voltados aí, misturados aí. Então, essa semente que é arrebatada pelo diabo, esse mesmo Satanás e seus asseclas e seus ministros, que Paulo chama de que Satanás pode se transfigurar em anjo de luz, os seus ministros em ministros de justiça, lá em Coríntios, eles reaparecem, essas aves, nos galhos da árvore de mostarda. E quando é que começa a dar essa virada de algo que não era nada, que era uma pequena semente que foi plantada numa terra? Quando é que desperta o interesse do diabo? Embora ele já tenha aparecido na parábola sacando as sementes da beira do caminho, né, no lugar. A beira do caminho nos fala também de opinião pública. O pior lugar para um cristão estar é à beira da opinião pública. Ou seja, junto, ouvindo, dando ouvidos e seguindo a corrente, que é o que fala em Efésios capítulo 2, quando fala assim, nós estávamos... Esqueci o versículo, vamos lá. Efésios 2... Vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. O curso deste mundo. Quando você trabalha na roça, e você planta milho ou qualquer coisa assim, e tem lá um regatinho mais para cima, que você quer trazer água para molhar ali, o que você faz? Você muda o curso do regatinho para ele correr nos pés do milho, no lugar da sua plantação. E ele vai acompanhar o curso. Você cria um curso, cria uma enxurradinha para ele, né? Com a enxada você vai picando assim até formar um caminho para ele. Esse é o curso. E o curso desse mundo é onde a multidão está, onde as pessoas andam. Esse é o curso do mundo, é o lugar que todo mundo quer estar. Está todo mundo ali, onde quem tiver mais like sai ganhando no curso do mundo, né? Que é o lugar que nós nunca deveríamos compactuar com as opiniões deste mundo, porque elas serão contrárias a Deus, ainda que possam parecer favoráveis, elas serão contrárias a Deus. Mas voltando lá em Mateus, então, o que acontece lá com essa semente é plantada na terra, mas ela está quietinha ali na terra. Quando a gente abre lá em Mateus Mateus 13, quando fala da parábola da semente, é interessante uma palavrinha aqui que chamou a atenção nessa semana, a gente estava até conversando numa outra live, Mateus 13, quando acontece a outra parábola do joio. Versículo 24, Mateus 13, 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, ou seja, quando os homens dormiram, tiraram a atenção, ficaram distraídos para a verdade, não deram mais atenção à verdade, não guardaram mais, não zelaram, né? Como a gente tem aqui eu moro num prédio, tem um zelador lá embaixo, ele precisa ver quem entra, quem sai, ele precisa examinar, tem as câmeras, na tela lá, todas aquelas imagenzinhas dos vários lugares que tem câmera, ele tem que ficar olhando ali para ver se não vai entrar algum intruso. E os homens dormiram. Na cristandade aconteceu isso, no meio cristão, os homens dormiram. Dormiram, aí veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Já começou lá atrás, né? Começou no dia em que Simão, o mago, se converteu, né? Entre aspas. Ele escuta o evangelho de Filipe e creu o próprio Simão e foi batizado. É claro que não tinha que fazer uma sabatina nele para ele ser batizado. Isso aí fazem hoje as religiões, né? Porque elas entendem que o batismo é porta de entrada na denominação. Então é feita uma sabatina, tem curso de batismo, tem uma série de coisas. Precisa passar no curso, ter boa nota para ser batizado, né? Isso não existe na Bíblia. Nós vemos que quando a igreja foi formada, 3 mil, né? 3 mil pessoas foram batizadas. Ninguém pediu RG, certidão de casamento, nada dessas 3 mil. Foram batizadas. Aí, para a comunhão, é outra história. Aí são outros 500. Então, quando Simão foi
professou crer e foi batizado, ele foi pego um pouco adiante no filtro, né, na peneira. Ele passou na primeira peneira, da aparência de cristão, quando ele foi batizado. Mas quando ele chega e se interessa em comprar o poder do Espírito Santo, aí Pedro já lhe dá uma e deixa muito claro que ele não tinha parte nesse ministério. Ou seja, ele era um estranho, ele era um joio enfiado no meio do trigo, e tanto ele era um joio, que quando Pedro fala assim, ora ao Senhor e arrepende-te, ele não ora, porque uma pessoa não nascida de novo, ela não tem essa intimidade com o Senhor, ela não tem esse acesso, ela não quer saber de conversar com o Pai. Ele fala assim, não, peças tu por mim, ores tu por mim. Ele fala para Pedro, né? Porque ele não queria orar, ele não queria se arrepender também, não é? Então, isso aí aconteceu N vezes, milhões de vezes, de pessoas estranhas, pela distração dos homens, acabarem fazendo parte do testemunho cristão na Terra. E lá em Mateus, que é o ponto que eu ia falar, só que eu dei uma volta enorme aqui, no versículo 26... O versículo 25 fala, dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O versículo 26, eu vou ler na versão atualizada, porque ela é mais clara aqui. A versão corrigida fala, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. A atualizada vai falar a mesma coisa, né? Mas ela deixa muito claro que quando a erva cresceu e produziu fruto, é sinônimo de frutificou, né? Mas eu acho que dá um impacto maior esse produzir o fruto. Apareceu também o joio. Ou seja, é como se o joio estivesse quietinho ali, e enquanto não desse fruto, ele não estava nem aí. Mas deu fruto, agora acionou o gatilho. O joio apareceu. O joio apareceu. Isso é uma lição para nós também, nós entendermos que toda vez que nós damos fruto, o diabo não gosta. O diabo vai ficar inquieto, ele vai querer pôr o pé na frente, ele vai querer fazer a gente tropeçar, ele vai colocar impedimentos, ele vai criar situações para nós que vão nos deixar atrapalhados, perder o rumo e tudo mais, porque demos fruto. E ele não gosta que o cristão dê fruto. Entendendo aqui que não são frutos, né, no plural, mas é o fruto, no singular, do Espírito. Porque o fruto do Espírito é paz, temperança, benignidade, bondade, aquela coisa toda. Aqueles vários aspectos, são os vários gomos da mesma mexerica. Ou seja, é um fruto, mas ele tem muitos gomos. Ou é um poliedro, ele tem muitas faces, né? Mas é um fruto só. Então, onde é que eu estava falando? Voltando aqui à questão. O fruto é o que dá o start para que comece o ataque de Satanás, né? O ataque aqui do inimigo. E aí, o que vai acontecer em seguida, na continuação da parábola, é que vai surgir essa outra árvore agora, nascida de uma semente muito pequena, que é o pé de mostarda, que vai crescer aqui, e esse pé de mostarda vai crescer, e nos seus galhos, que é lá no versículo mais à frente... ele fala no versículo 31, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Agora veja que interessante, aquilo que começa pequeno, que deveria ter sido pequeno sempre, né? Não foi uma coisa que deveria receber o fermento para crescer de maneira artificial, como na parábola seguinte, fala do fermento na massa, que faz a massa crescer, mas isso que devia ter sido uma coisa pequena, se transforma numa árvore, e nessa árvore tem ramos, e nesses ramos tem aves do céu, que são aquelas mesmas aves que significam Satanás e seus asseclas, né? Que vão ali tomar conta dessa árvore. Eu não sei se vocês estão ouvindo gritos aí, não. É que acho que tem gente conversando no hall do elevador, em voz muito alta, então dá até para pegar no microfone. Agora fecharam a porta. Eu acho que é sintoma da quarentena, né? Quarentena é a palavra-chave para falar assim, vai visitar seus amigos, vai visitar todo mundo,
que eu nunca vi tanta gente entrar e sair desse prédio aqui como nessa quarentena. Só eu que não saio. Estou 4 meses aqui fechado, não põe o pé para fora. Mas tá um tal de sobe gente, desce gente grita, toca música, tem uma lanchonete na frente aqui, movimento na lanchonete. Eu não entendi, eu acho que eu não entendi o que é quarentena. Eu preciso voltar para o dicionário. Eu acho que é para ficar 40 dias bagunçando, fazendo festa. 40 dias de festa. Mas vamos lá. O que mais nós temos aqui? Voltando então ao Apocalipse. Vamos voltar para o Apocalipse. Então nós vimos semente, aves, Satanás, fruto e tudo mais. Agora a gente corre para o Apocalipse. O que nós encontramos lá no capítulo 18 de Apocalipse? Ele menciona essas aves de novo. Olha como é que ficou aquela árvore de mostarda, no versículo 2, clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Isso virou a cristandade, um covil de aves imundas e odiáveis. Então, não é surpresa quando a gente olha para esse mundo cristão em volta e vê tanta barbaridade. E não cabe a nós melhorar isso aí também, querer corrigir essa barbaridade. Muitas vezes eu recebo perguntas, né, de pessoas: Mário, o pastor falou isso, ou aqui na minha igreja a pessoa caiu no chão, começou a rolar, tudo. Eu sempre respondo no caráter pessoal, porque ali pode ter uma alma sincera que um dia escutou a palavra daquele mesmo pastor que talvez nem seja convertido, porque nós sabemos que o que converte é a palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo, não é? E essa alma está em dúvidas. E alguém precisa socorrê-la, né? Alguém precisa responder às suas dúvidas. Mas de maneira nenhuma a ideia é tentar arrumar o sistema. Arrumar lá, fala para o seu pastor que ele está errado, que ele tem que mudar, você está caindo do lado direito, cai do lado esquerdo. Não é nada disso. É totalmente fora disso. Mas almas são preciosas aos olhos do Senhor. E Ele está agindo também no meio cristão, no meio da cristandade. Tanto está que, se não fosse assim, nós não teríamos carta às 7 igrejas, teríamos cartas 2 ou 3 no máximo, né? A Efésios, a segunda lá, que eu esqueci o nome agora, e Filadélfia. Para que as outras cartas, então, se as outras representam a cristandade caída, a cristandade deteriorada, né? Mas não, o Senhor reconhece que existe um testemunho na terra, e esse testemunho inclui todos, inclusive aquela versão ou aquela época em que tem uma Jezabel lá mandando, né, que é a mulher que mandava no marido. A Jezabel do Antigo Testamento, representada ali por uma mulher, em Apocalipse, que manda, que determina as coisas. E é muito interessante como é que o Senhor... Tem uma coisa que a gente costuma... Tem uma expressão que nós costumamos usar, né? Que é das indiretas. As indiretas, né? É claro que é errado um cristão dar indireta para um irmão. Infelizmente, às vezes numa reunião, pode ter um irmão que ministra dando indiretas. Isso já aconteceu, porque eu já fiz isso. Então eu sei como é que é. Eu sei que a carne é capaz de fazer todas as coisas mais abomináveis possíveis. Ou seja, você abre a Bíblia e fala assim: eu vou mandar essa para aquele irmão lá, ó, tem endereço certo isso que eu vou falar aqui agora. E aí a gente dá uma indireta, ou às vezes toma uma indireta, né? O Senhor não dá indiretas, mas ele deixa muito claro qual é a situação de cada igreja ali, dando uma indireta, vamos falar assim, entre aspas, né? Mas para fincar o seu pé, fincar a sua bandeira, fincar o seu propósito no que ele está falando para cada igreja. Ele começa, por exemplo, em Éfeso, ele fala: isso diz aquele que anda no meio dos candeeiros. Onde é que estava o Senhor no começo do testemunho cristão na terra? No meio dos candeeiros. Candeeiros são testemunhos, né? São luzes. Ele estava no meio. E onde é que está o Senhor no fim do testemunho cristão na terra? Estou à porta e bato. Eu quero entrar. Ninguém vai me chamar para entrar? Ninguém vai me convidar para entrar? Eu estou à porta e bato. Onde é que estava o Senhor? Quem era o Senhor, vamos dizer assim? Na carta... na carta que representa o romanismo.
Tiatira, né? Tiatira. Olha que interessante, né? No versículo 19, Apocalipse 2, versículo 19. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. Ou seja, ele elogia, porque realmente, e é interessante pensar nisso, que provavelmente nós nunca vimos nenhuma era da cristandade ou do testemunho cristão na Terra mais produtiva em boas obras do que a era católica. É só você viajar pelo Brasil, toda cidade tem uma Santa Casa. Tem uma Santa Casa. Se não fosse a Igreja Católica, não teria uma Santa Casa. Ou tem um asilo São João, asilo aqui em Limeira, acho que tem, chama asilo São João. Ou tem uma Casa da Criança Santa Terezinha, como tem aqui em Limeira, também cuidada por freiras, né? Então, dificilmente, você não vai encontrar isso no meio protestante, por exemplo. Essa abundância de caridade, de trabalho feito em prol de amenizar a dor e o sofrimento dos desvalidos. Isso não tem. A própria organização, a maior organização médica de socorro em guerra, chama-se Cruz Vermelha. Aí os muçulmanos vieram correndo imitar, criaram lá a Crescente Verde, não sei como é que chama, que é a organização deles de socorrer as vítimas de guerra. Então, aqui o Senhor já falava isso de uma maneira profética, não é? Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais até do que as primeiras. Olha que interessante isso. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, e aí entra essa mulher, né? Mas o versículo que eu queria chamar a atenção é o 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu acho que caiu de novo. Voltei. Ficamos fora do ar? Ficamos fora do ar? Aí também cai? Ou só cai aqui? E meu cabelo estava bom na hora que travou, não? Vocês continuam no ar? Então foi só o meu que caiu. Mas que estranho, todos os dias eu falo aqui, não cai. Mas vamos em frente, onde que paramos? Eu falei, o versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus. Por que ele falaria justamente para Tiatira? Ele se apresentaria como Filho de Deus. Porque para Tiatira ele é o filho de Maria. Ele é o filho de Maria. Toda a doutrina mariana está construída em cima de o Senhor Jesus ser um serviçal obediente a Maria. Então, você quer receber uma bênção? Peça para Maria, que ela vai falar com o filho dela, e o filho dela é muito obediente, não vai deixar de atender sua querida mãe, Maria ou Nossa Senhora do sistema católico romano. Então, veja que interessante, que ele dá pitadas, né, do seu caráter em relação ao estado da cristandade ou daquela igreja, né, daquele testemunho cristão, naquele momento. E voltando então para Apocalipse 19, nós vemos essa grande mudança da terra para o céu, que acontece, e a alegria no céu. Poxa, mas como que eles podem ter alegria se caiu essa meretriz, que apesar de ser uma meretriz, mas ela estava fazendo um bom trabalho, né, dando tanto lucro na terra, com tantos empreendimentos, com tanta coisa boa que ela promovia na terra. Não adianta. Ainda que promovesse tudo com ouro, com prata, com pedras preciosas, que inclusive faz parte do comércio dela. Se a gente lê na lista de produtos, esses produtos estão ali incluídos. No capítulo 18, esses produtos estão incluídos nas coisas que ela faz. Inclusive as festas, né? Tem a voz de arpistas no versículo 18, versículo 22, de músicos, flautistas, trombeteiros, arte. Nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. Puxa, os grandes mecenas das artes no mundo, na história dos últimos 2000 anos, foram justamente aqueles que mantinham grandes artistas, Michelangelo, Da Vinci. Essa gente toda não existiria se não fosse pelo dinheiro investido neles pela cristandade na época, né? Pela cristandade professa na época. E aí ela continua no versículo, onde que era que falava? Aqui no versículo 12,
fala das mercadorias: ouro, prata, púrpura, linho, escarlata, madeira, mármore, perfume, mirra, cará. O final do versículo 13, olha que interessante. Como é que pode estar no meio dessa mercadoria toda? Almas de homens. Almas de homens. Porque almas de homens é o principal produto da religião. Produto no sentido maligno, né, da religião é negociar almas de homens. Negociar almas de homens, porque é isso que a religião faz. A religião é muito parecida com a religião. Quando eu falo religião, né, a religião no sentido institucional, ela precisa de gente. Então ela promove coisas que atraiam pessoas. Eu costumo dizer que muita gente não sabe, né, qual que é o produto da imprensa. O que jornais vendem? O jornal vende propaganda. O que TV vende? A TV vende propaganda, né, se sustenta a base de propaganda. Não, eles não vendem propagandas. Os jornais, as revistas, as TVs vendem pessoas, seres humanos. Esse é o produto. Ele chega para um anunciante, um fabricante de perfume, e fala assim: olha, eu tenho aqui 50 mil mulheres que usam perfume. Você quer comprar essas mulheres? Então custa tanto para você anunciar na minha revista. Eu tenho aqui 50 mil homens que gostam de futebol. Você quer anunciar seus produtos esportivos? Então eu vendo para você esses 50 mil homens, isso chama-se audiência, né? Eu vendo essa audiência para você. E a religião, ela vende audiência também, ela negocia audiência. Ela tem que trazer pessoas, porque as pessoas, quando fazem a roda, continuar virando. Por isso que nós vemos lá numa outra passagem, o apóstolo alertando os cristãos, dizendo assim: farão negócio de vós, farão comércio de vós. Como farão comércio de vós? Porque eles vão fazer isso, não. Vão usar as pessoas como fonte de lucro, fonte de renda, e vão até às vezes vender pessoas, né? Porque numa época de eleições, como é que funciona o comércio das almas nas eleições? É muito simples. Para um candidato a qualquer cargo eletivo, governador, prefeito, presidente da república, senador, deputado, ele precisa de gente. Para ele convencer um eleitor é muito complicado, e um a um, né, fazer corpo a corpo, de um a um, é complicado. Então o que ele faz? Ele faz associação com pastores, porque cada pastor tem lá 10, 20, 30, 50 mil ovelhas debaixo do cajado dele. E quando ele abre a boca, fala: vocês vão votar nesse que é um candidato de Deus ou alguma coisa, pronto, todo mundo vota nele. Então eles estão vendendo também. E o rapaz era para uma universidade, e aí tinha um rapaz que me levava para todo lado, levava no carro, nos lugares, levou para o hotel, levou para o evento e tudo mais, pegou no aeroporto, devolveu no aeroporto, e a gente ia conversando no carro. Eu dei um folheto para ele no carro, falei de Cristo para ele. Aí ele falou que ele tinha além de fazer serviço para a universidade, ele também tinha um serviço que ele acompanhava políticos que iam a Brasília para conseguir verba para alguma coisa. Então, tipo, um prefeito lá do interior aparecia lá, ele que pegava o prefeito, falava assim: ó, o caminho das pedras é esse, ó. Você primeiro vai falar com esse cara, falar com esse. Ele levava o sujeito para todos os lugares onde ele podia conseguir lá a sua verba, né? E ele me contou que ele foi acompanhar uma vez um deputado, ou um candidato, ou não sei o quê, a um encontro na mansão de um lá que seria um dos maiores pastores de Brasília, das maiores igrejas evangélicas de Brasília, essas igrejas novas, neopentecostais, tudo. Eu não lembro o nome do sujeito. Ele falou que ele chegou lá, ele ficou espantado, porque ele incrédulo, né? Mesmo assim, ele ficou escandalizado, porque ele falou que era um leilão, era um verdadeiro leilão. Ali estavam os principais pastores das grandes igrejas e os principais candidatos daquela eleição daquele ano. Então os pastores ofereciam, falavam assim: olha, eu tenho tantos mil membros, o que você pode me dar? Aí um lá falava: eu posso conseguir um terreno para você, para construir uma igreja, eu posso conseguir equipamentos de som, posso conseguir instrumentos musicais. Então cada um fazia os seus lances nesse leilão para fazer o casamento entre a boca e a vontade de comer, né? Porque era ali o que estava acontecendo, era isso. Então isso é o sistema religioso.
E é uma benção a gente poder ficar à parte de tudo isso, mas sempre lembrando o seguinte: Deus também está atuando nesses lugares. Nunca se esqueça disso. Ele está, a sua palavra, alguém chega para mim e fala assim, mas aquela, tem lá uma profetisa na minha igreja, mas eu me converti quando ela pregou. Como é que você fala que está errado? Não, ela está errada. Ela está errada porque ela está no lugar errado fazendo a coisa errada. Mas quando ela abre a palavra de Deus e lê João 3,16, o Espírito Santo pega aquele versículo e põe no coração das pessoas que estão ouvindo. E transforma ali, e transforma a água em vinho. E ali a pessoa nasce de novo. A pessoa depois vai crer no Senhor Jesus. Mas ela própria, Deus podia usar uma jumenta, como usou lá com Balaão, né? Podia usar qualquer coisa. Porque o poder está na palavra, não em quem fala a palavra. Isso é uma coisa muito importante de entender, né? O meio é um mero instrumento, é uma mera ferramenta. Nós vamos falar assim, alguém ouviu aqui essa apresentação, se converteu porque ouviu na internet. Não foi porque ouviu na internet. Se converteu porque ouviu a palavra de Deus sendo lida e o Espírito Santo usou isso para transformar aquele coração. Eu acho que eu já falei muito aqui e eu não sei se vamos abrir para umas perguntas. Ô Tony, aquelas perguntas que nós combinamos, você está com a listinha aí, não? Para não ter surpresa. Vamos lá. Bom, a noiva, ela nunca é súdita do rei. A rainha, né, vamos chamar assim, nunca é súdita do rei. A rainha reina junto com o rei. Então, a noiva de Cristo, como Cristo irá reinar, ele vai reinar sobre a terra. Eu acho que nós temos... Deixa eu achar aqui o versículo. Se o Solemão tivesse aqui, eu já tinha achado, que ele sabe os versículos. Apocalipse 5, versículo 10. Versículo 5. E cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Sobre a terra. Então não é na terra. Haverá um príncipe reinando na terra. Haverá um representante do Senhor Jesus reinando na terra. Mas nós estaremos reinando com ele sobre a terra. Essa posição é única, né? Porque ainda que o céu esteja cheio de gente, existem mais famílias no céu. Lá em Efésios fala de cada família. Sabe que é Efésios? Fala cada família nos céus toma o seu nome. Então, o que são essas famílias? São todos os salvos, de todas as eras, exceto aqueles que estarão na terra, porque, na verdade, eles ainda estarão nos seus corpos naturais. Eles não estarão ressuscitados. Então, de todos os ressuscitados ou transformados, estarão todos no céu. Nesse momento aqui, né, que nós estamos lendo aqui de Apocalipse, eles estarão todos no céu. Todos ressuscitados e todos transformados. Mas também aqueles que chegarão lá de surpresa. Por exemplo, o Pedro, meu filho, vai estar lá. Ele pertence a uma dessas famílias. Pessoas loucas, que não tinham capacidade de entender nada, pessoas débeis, crianças, embriões. Por isso que quando fala lá que para que Cristo tenha em tudo a primazia, ele vai ter a primazia também no número de salvos. Você fala isso hoje para alguns cristãos, e fala assim, não, a porta é estreita. Não é por aí, ali não é salvação, a porta todo ali não é salvação. Porque muitos embriões são bilhões de fetos que são jogados fora todo o tempo, né? Eles estão no céu. Olha que coisa maravilhosa. Não são igrejas, fazem parte da igreja. A igreja é aquela porção consciente que creu em Jesus dos últimos 2000 anos para cá. Os outros estarão no céu, não nessa posição tão privilegiada como a igreja. Mas não vai ter inveja também, né? Não vai falar assim, eu não sou igreja, estou aqui. Não vai, porque todos terão uma mentalidade renovada, uma mente perfeita. Algumas pessoas perguntam às vezes, mas e se eu chegar lá e não encontrar minha mãe? Como é que eu vou ficar amargurado, angustiado, porque minha mãe não foi salva? Não vai ficar. Porque você justificará a Deus. Você dará total razão a Deus por sua mãe não estar ali. Porque você terá a mente de Cristo, não como nós temos hoje. Claro, nós temos a mente de Cristo quando cremos em Cristo, quando temos comunhão com Cristo. Mas hoje, ainda assim, nós temos uma carne para atrapalhar
entrar sujeira, né, ruído nessa comunicação com a mente de Cristo. Então nós nem sempre temos o discernimento correto das coisas. Muitas vezes entra a carne no meio aí e bagunça tudo. Tem interferência, né, tem ruído, que nem rádio fora de estação. Mas lá não, lá vai estar cristalino o som. Som de alta fidelidade na nossa mente. Nós vamos pensar exatamente como Deus pensa todas as coisas, sem nenhuma barragem. Pensa no Senhor Jesus na terra. O Senhor Jesus na terra, cuja vontade era perfeita. Ainda assim, ele, na sua submissão, porque ele teve que aprender obediência, talvez seja a única coisa que Deus não soubesse o que era, saber, né, que é aprender obediência. Ele precisou aprender obediência, porque ele nunca precisou obedecer, né? Ele estava no céu, perfeito, em perfeita comunhão com o Pai, com o Espírito Santo, aí ele aprendeu obediência. Mas ele era perfeito nos seus pensamentos. Nunca ele precisou voltar atrás numa palavra. Você já pensou? Você nunca precisar voltar atrás. Puxa, cara, desculpa, meu, aquilo que eu falei para você, olha, não sei onde é que eu estava com a cabeça. Nunca, jamais. Até Paulo, que é numa situação semelhante, análoga àquela que Jesus esteve, quando o Senhor Jesus fala, se eu falei mal, né? Diga por que eu falei mal, né? Ele repreende alguém, não lembro agora, foi no seu julgamento, antes da crucificação. Mas Paulo, quando mandam bater na boca dele, ele responde, ele manda uma com total desrespeito pelo sacerdote. Aí ele tem que se retratar, ups. Ele fala ups, em grego, né, talvez, mas ele não sabia, ele teve que retratar, porque ele fez besteira ali, ele falou coisa que não devia. Mas no céu... não vai ter nada disso, não vai ter nenhuma interferência. Olha que coisa linda. Ninguém vai ficar no céu falando assim, minha mãe não veio. Não vai, porque vai saber que Deus foi justo em todos os seus desígnios. Isso é maravilhoso. Qual que era a dúvida? Não sei se eu fugi do assunto. Isso, com Cristo, reinando com Ele. Juntamente com ele. E é importante entender isso daí, porque, embora ela estará reinando com ele, ela estará submissa a ele, porque é uma esposa. É uma esposa. Então, o papel de submissão da mulher vai continuar por toda a eternidade. Não da mulher ao marido, né? Mas se alguma irmã aí está achando que, até que enfim, um dia eu vou para o céu, vai acabar esse negócio de me sujeitar ao meu marido. Pode esquecer, minha filha, porque a igreja vai estar para sempre sujeita ao seu noivo, ao seu esposo, que é Cristo, né? Então, isso é imutável. Essa ordem Deus colocou e será imutável para todo sempre. E graças a Deus por isso, né? Já pensou se a igreja quisesse tomar as rédeas das coisas? De jeito nenhum. A outra pergunta era, alguém falou aqui, Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Isso, verdade, esse versículo aqui também fala, reinarão com Cristo, e o outro versículo que eu citei, reinarão sobre a terra. Quer dizer, aí é posição, né? Sobre, e não na. A Rainha do Sul, onde é que está a Rainha do Sul? Eu não sei, eu já vou responder logo que eu não sei, viu? Eu devo ter respondido isso no que respondi. Quer ver, ó? Rainha do Sul. Não, nem não respondi, eu respondi isso. Mas eu lembro de ter visto, quando eu traduzi o livro do Bruce Anstey, eu lembro de ter visto essa Rainha do Sul, mas e está cada vez pior agora, eu não lembro mais o que eu comi no almoço. Quem falou? Lucas 11. Sim, aqui é a Rainha de Sabá. A Rainha do Sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Agora, essas chamadas que ele dá aqui, por exemplo, a Rainha do Sul, os homens de Nínive se levantarão, eles têm também, eu creio, eles têm também um caráter profeticamente simbólico, né, de pessoas com um semelhante caráter que não desprezaram a Cristo. Como tem lá também aquelas cidades, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Então, isso também ajuda a gente a entender uma coisa, Deus não esquece. Deus não se esquece. Assim como ele se lembra de cada bondade feita, de cada copo d'água dado a um discípulo,
ele não se esquece também das maldades que foram feitas. Por isso que o centurião, que ainda não era convertido, mas já era nascido de novo, nós vemos que ele buscava a Deus, algo que um não nascido de novo não faria, lá em Atos 10, e as orações dele estavam guardadas em memória diante de Deus. O que uma oração do incrédulo não fica guardada em memória diante de Deus. Não tem nada a ver uma oração do incrédulo. Eu, particularmente, acredito que a única oração do incrédulo que Deus ouve é por salvação, né? O clamor por salvação. Porque ele não iria querer, talvez, melhorar a vida do incrédulo, sendo ele continuando incrédulo. Mas Deus é gracioso e é misericordioso, então ele faz chover sobre justos e injustos. Ainda assim, ele não abandona o incrédulo, ele faz com que cresça a sua fazenda, cresça a sua erva, a sua plantação. Deus provê tudo isso. Mais alguma? Bom, eu não sei se a gente pode chamar de Babilônia. Será que pode? Eu não sei, porque nós estamos no meio dela. Se eu chamar a cristandade de Babilônia hoje, eu sou parte da Babilônia. Nós podemos dizer que nós estamos fazendo parte do tempo de Laodiceia e do estado arruinado de Laodiceia. Mas eu não me sinto como tendo parte naqueles crimes todos lá que são descritos em Babilônia. A não ser, não sei, se alguém tem alguma ideia melhor para isso. Mas como é profética a revelação da Babilônia, eu esperaria deixar para o tempo dela, né? Para o tempo em que ela é revelada. Porque o fato de João ficar espantado com a Babilônia é algo que também nem ele sabia que existia ou que ia ser assim. Ele se espanta. Mas que as características de Babilônia a gente pode ver ao redor já, porque elas vão se amadurecendo até chegar depois, naquele período. Porque já a cristandade hoje tem todas essas aves penduradas nos seus galhos. Quer dizer, se a cristandade fosse uma árvore de Natal, tem um bocado de bola ali que é do diabo. Isso sem dúvida, isso não há dúvida. É a cristandade como um todo. Não acuse a Babilônia de ser a Igreja Católica. Nós vemos a besta que está sobre 7 montes, né? É um poder, eu acho que é isso que fala, né? Apocalipse 17, aqui está o sentido de que aqui tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Então a mulher, ela não são os 7 montes, ela está sobre 7 montes. Alguns colocam isso geograficamente como representação de Roma. Né? Nós sabemos que Roma tem um poder imenso, tem um poder tremendo. Às vezes a gente não imagina o poder que tem Roma. Nós ridicularizamos, às vezes, o Papa e tal, mas pouca gente sabe que é a maior organização, a organização mais rica da face da Terra, chama-se Igreja Católica Romana. Não é a Microsoft. Todo mundo fala assim, não, o homem mais rico do mundo, não sei o quê. Não, a organização mais rica do mundo, a Igreja Católica Romana. Ela tem milhões, eu não sei se quando, mas deve ser milhões de funcionários que não têm carteira assinada, não têm aposentadoria, não têm fundo-garantia, que se ele num dia decide, estou fora, ele está fora sem nada, com uma mão na frente e outra atrás. Não vai levar nada. Então, é o melhor dos mundos para uma organização, não é? Você poder ter toda essa gente trabalhando de graça, homens e mulheres, e sem precisar pagar direitos trabalhistas para eles, né? Então, é uma organização muito poderosa. É tão poderosa que quando tem problemas entre nações, o Papa é convidado para dar o seu palpite, como se fosse o seu voto de Minerva entre as nações. Até nos séculos passados, né, até o tempo de Napoleão, lá, a coroação era feita por um bispo católico. O Papa, ou o bispo, vinha pôr a coroa na cabeça do rei. Ele que coroava o rei. Imagina, que posição era essa para poder coroar o rei. E além disso, eles são muito ricos. Muito ricos. Eles são donos do Rio de Janeiro. A cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que é o nome do Rio de Janeiro, ela tem um negócio chamado laudênio, que todo litoral tem. Se você for comprar ou vender um terreno no litoral do Brasil, tem uma faixa, não lembro de quantos metros, mas tem uma faixa que pertence à Marinha. Ainda que você possa achar que você é o dono daquela mansão na beira da praia, aquilo ali está sentado em cima de uma terra que pertence à Marinha. Se amanhã a Marinha, em caso de guerra, chegar e falar assim, essa casa é nossa, você tem que pegar suas coisas e ir embora.
porque aquela terra pertence à Marinha, é da Marinha. Então você paga uma taxa quando vai passar a escritura de qualquer imóvel numa certa distância da linha da praia, da linha do mar. A mesma coisa você paga no Rio de Janeiro e acho que em algumas cidades de Minas, esse tipo de taxa para a família real, porque a família real ainda detém a posse de territórios no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Então, por debaixo da sua propriedade, tem a família real lá embaixo. Agora, São Sebastião do Rio de Janeiro, que é toda a cidade do Rio de Janeiro, pertence à Sé Romana, pertence à Igreja Católica. Tanto é que você vai comprar ou vender no Rio de Janeiro, tem uma taxa que é recolhida em favor da Igreja Católica Romana. Eu negociava, o tempo que eu trabalhava no banco também, na época que o Luiz também, a gente trabalhava lá na área do patrimônio, eu tinha que negociar às vezes com os caras lá da Igreja Católica. Eu lembro até hoje, eu fui num prédio, o prédio era inteiro de escritórios de administração dos bens da Sé Romana, lá no Rio de Janeiro. E eles queriam aumentar assim, absurdamente o aluguel de uma sala ou de um andar que o banco alugava, né? E eu fui lá negociar. E aí o advogado da Igreja Católica chegou, é até engraçado falar, né? Ele chegou para mim e falou assim, olha, Mar, vamos fazer o seguinte, então, a gente faz então o valor que vocês estão propondo, mas vocês teriam que depositar uma parte desse valor por fora, para não aparecer na... Eu falei, agora chegou minha hora aqui, né? Deixa eu abrir as asas aqui agora. Eu falei assim, doutor, a Igreja Católica faria uma coisa dessa? Não faria, não, esquece. Esqueça a minha proposta. Ele ficou até com vergonha do que ele tinha proposto, da malandragem de fazer dinheiro por fora. Mas então ali tudo é muito... Porque cada pessoa que morria, imagina todos os séculos que passaram, muitas pessoas que morreram... Então vamos voltar a falar mal da Igreja Católica. Eu estava dizendo então que todas as pessoas que morreram todos os séculos passados e não tinham herdeiros, eles deixavam a herança para a Igreja. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, que a gente aprendeu na escola, né? Mas as Américas, por exemplo. Quem custeou as grandes navegações daquela época, que propiciaram a descoberta das Américas? Você tinha ali os italianos, né, que estavam envolvidos nessas grandes navegações, Colombo era um genovês, você tinha os portugueses e você tinha os espanhóis, eram as grandes potências da época nas navegações mundiais. Quem pagava aquilo? Quem pagava fundo perdido, uma frota de navios sair e ir para o fim do mundo, para cair depois na beirada da Terra plana? Quem que pagava por isso, né? Quem pagou por isso foram não foi só o dinheiro de pessoas que deixaram suas heranças para... é isso mesmo que eles acreditavam na época. Vocês estão rindo, mas é isso mesmo. A Terra era plana, tinha umas tartarugas embaixo, segurando a Terra por baixo, e quem fosse muito longe caía. Essa é a preocupação de Cristóvão Colombo. Ele ia cair na beirada, né? Não podia chegar muito perto. Então, quem custeou isso? Era investimento a fundo perdido. Dinheiro também que eles não ganharam com esforço. Como é que eles ganharam esse dinheiro? Ou eram heranças, ou então eram judeus que eles queimavam na estaca. Porque os judeus, quando não queriam se batizar, não queriam se converter, se tornar novo cristão, o que eles faziam? Matavam os caras. E os bens? Os judeus eram ricos, os judeus eram muito ricos. Os judeus sempre foram muito ricos na história da humanidade, né? Eles sempre eles sempre aprenderam desde criança a enriquecer em dinheiro, joias, principalmente diamantes. Os judeus são os donos do diamante do mundo. Diamantes, por que diamante? Porque o diamante ele é muito pequeno, ele é muito valioso, e em caso de fuga, que os judeus sempre viveram fugindo, você costura na barra da calça, ninguém acha. E você leva uma fortuna na barra da sua calça. Outro bem que os judeus sempre investiram, desde criança, os judeus investem nesse bem que dá para fugir, levar junto, e não dá para perder, ninguém rouba, é conhecimento intelectual e artes, música. Então você vê que os maiores artistas do mundo, os judeus, os maiores cientistas do mundo, o maior número de prêmios Nobel é para judeus. A maior porcentagem de prêmio Nobel é de judeu. Então eles sempre foram muito ricos.
Então toda essa riqueza custeou as viagens dos navegadores, dos descobridores. Agora, isso era fundo perdido, então tinha muita riqueza por trás disso. Diz que lá em Fátima tem depósitos e mais depósitos de joias e coisas preciosas guardadas, que vêm de séculos e séculos das pessoas que vão lá e acham que curou de alguma coisa e entregava, ou fazia promessa, né, que nem a Aparecida do Norte, só que a Aparecida do Norte é coisa de pobre, né? Brasil, o cara levava lá uma muleta, um pedaço de gesso que engessou a perna. Mas lá em Fátima eram coisas riquíssimas que o pessoal levava de oferta nas suas promessas ou de agradecimento por uma bênção conseguida. Então é muito rica. Agora, quando começou essa conversa, se a gente pode dizer que Babilônia é a Igreja Católica, não é a Igreja Católica, mas também é. A Babilônia é o conjunto da cristandade, que, claro, foi orquestrada dentro dos princípios católicos, desde quando nós vemos Tiatira, já começa a falar da vinda do Senhor, porque Tiatira já estaria então presente no mundo quando o Senhor voltasse. As outras 3 primeiras não. As 4, 5, 6, 7. As 4 últimas, sim, são mencionadas a vinda do Senhor. Nas 4 últimas é mencionada a vinda do Senhor. E Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Esses estados de coisa estariam presentes até o final. Então todos esses estados de coisa, assim que os verdadeiros cristãos forem tirados da terra, isso vale também para a grande meretriz, né? Que é a casca da cigarra. A cigarra oca, que não tem mais os verdadeiros salvos por dentro, mas tem uma casca bonita, grande, muito, muito bem elaborada. Era isso? Espera aí, deixa eu só... Eu estou mudando um negócio aqui, deixa eu me localizar. Você, por favor, pergunte novamente. A cristandade... Não, o sepulcro caiado é coisa pessoal, é individual. Existem 2 tipos de sepulcro, né? Nos evangelhos. Não é só o sepulcro caiado. O sepulcro caiado é o visível. Mas o Senhor fala de 2 coisas. Ele fala de sepultura e fala de sepulcro. São os dois lugares, né? O sepulcro caiado é porque ele é visível, ele está para cima, o sol bate, brilha, todo mundo vê. Então ele menciona alguns dos fariseus, ele chama de sepulcros caiados, porque era visível a todos. Pelo menos a parte que eles queriam que fosse visível a todos, que era o exterior. E isso é uma coisa individual. Nós podemos querer que as pessoas vejam o nosso exterior e falar assim, o Mário é um cara tão santo, tão puro, nossa, como ele é fiel a Deus, né? Então a gente faz pose, faz aparência de piedade, e aí todo mundo olha e fica impressionado. Mas tem o outro lado, esse que é o problema. Ele chamava os fariseus também de sepulturas, sobre as quais os homens andam e não percebem. O que é isso? É o cara que é enterrado no chão, cresce a grama em cima. Que nesses cemitérios modernos, né, que não tem nada, você está andando ali, tem um monte de gente embaixo ali enterrada. Eles não falam nada, mas você anda por cima deles. Você caminha em cima da sepultura dos caras. Mas ela está invisível. Então essa é a parte do Mário, vamos falar assim, que você não vê. Mas existe. São os ossos, os podres, que estão escondidos debaixo da relva. Então isso é pessoal, isso é individual. Cada um de nós tem esses aspectos também na nossa vida, irmãos. Pode ter certeza disso. Não queira fugir da responsabilidade. Nós sempre procuramos mostrar para os irmãos ou para as pessoas o nosso lado bom, né? O nosso perfil sem defeito. É só olhar as fotos no Facebook, no Instagram, você vai ver, está tudo lindo lá. Ninguém está ali na pocilga, né? Está todo mundo em viagens, em coisas, está tudo lindo, as famílias sorrindo, saindo na foto assim. Nossa, eles se dão tão bem, essa família se dá tão bem. Desliga a câmera, você vê que a turma se pega. Ali é tudo maravilhoso, esse é o sepulcro caiado. E nós fazemos parte também, nós temos também esse lado. Enquanto nós tivermos carne, a gente não pode se deixar enganar. Porque o pior problema é o do religioso, é aquele que tem aparência de piedade, negando-lhe, porém, o poder. Essa é a 2 Timóteo, capítulo 3, né? Então é individual, tanto o sepulcro caiado, a parte visível, como a sepultura escondida. É individual, não é coletiva
de toda. Porque senão a gente quer se eximir disso. Ah, tá bom, eu não faço parte da Babilônia, então eu não sou sepulcro caiado e nem sepultura escondida na relva. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.